Boa tarde, gente. Me chamo Leônidas Portela. Estamos iniciando a aula de dança contemporânea do Núcleo de Arte e Educação. Hoje nós vamos fazer aqui um trabalho aqui de exposição sobre um artigo que nós lemos, nós compreendemos na aula passada, e hoje vai todo mundo aqui dar o seu ponto de vista sobre as suas leituras, né? Então, eu estou muito feliz, gente, encontrar vocês. Boa tarde. E vamos começar, vamos começar. Em cima dos pontos que vocês olharam, né? Que vocês analisaram aí sobre o texto. Hoje nós vamos conversar sobre o texto, e aí hoje eu já vou deixar vocês com o próximo texto. É um texto de dança contemporânea, é um texto que é sobre ele tem uma leitura crítica, é uma leitura crítica sobre a dança contemporânea, tá? É importante vocês estarem dando uma lida nisso também, porque aí vai ampliando cada vez o olhar da gente sobre isso, né? Aí eu vou fazer uma aula. Essa aula aqui eu vou fazer ela em outro formato, não assim em aplicativo. Vou tentar gravar fazendo essa aula, tipo aquela aula que Débora fez, assim, bem didática, né? Queria fazer uma aula daquele sentido, mas eu quero falar sobre dança contemporânea, né? Falar sobre esse conceito de dança contemporânea, né? Para abrir esse conceito, abrir esse olhar, já começar abrindo, né? Então, gente, é isso. Vou deixar aberto aqui para que vocês vão fazendo as considerações de vocês e também, se encerrar a gravação, se encerrar aqui a chamada, peço que vocês façam novamente aí a entrada na próxima, tá? Para a gente continuar. Eu estava vendo na internet sobre corpografia do corpo, aí eu encontrei uma referência daqui de São Luís, que foi o vídeo da G. Viana com Márcia de Aquino, que elas fazem corpografia do picho. Porque eu estava pesquisando o que era corpografia, né? Aí eu encontrei o vídeo delas e eu achei bem interessante. E é uma pegada assim bem contemporânea mesmo. Elas na rua, nas grafitagens, fazendo movimento. Sim, elas pegaram tipo os grafites, né? Que tinha Foi grafite nos pichos, né? os Pichação. pichos, a pichação mesmo. Aí elas iam compondo, experimentando movimentos a partir dali, né? Eu assisti esse trabalho, ele participou do Conexão, né? Foi bem interessante esse trabalho. Né? Uhum. Eu estava pensando sobre realmente que o texto acaba trazendo vários conceitos, né? Ele fala da corpografia, eu até marquei aqui como se fosse a corpografia urbana, tipo a experiência da cidade se inscreve no corpo, e o corpo é o meio onde há o trânsito das informações. Essa grafia corporal resultante é uma corpografia urbana, né? Eles trazem reflexo voltado para a cidade, mas também de entender que qualquer outro tipo de relação ou o local, o espaço onde o corpo está inserido, existe uma corpografia também, né? Fala de corpografia corpo e cidade em relação ao medo. Tipo, o medo por si só, ele já tem uma corpografia da forma de como a gente expressa isso, né?
só que também um texto ele faz uma forma bem específica de o medo que é colocado dentro das cidades por meio da violência, né? Isso vai... Ok. Eu acho que só para concluir, por enquanto, é que trazendo esse tipo de reflexão para as punições consentidas ou essa liberdade contida, e que ele até o texto traz algumas coisas relembrando os tempos medievais, de como a sociedade civil, e a gente acaba trazendo isso, reflexos da nossa sociedade, e que de como isso acaba refletindo. Na aula passada, tu tinha trago um termo fisicidade. Fisicidade também está lá. Eu não fui buscar depois, que era bem rápido, assim, e eu lembro que o conceito está ligado, tipo assim, ao esforço físico ou movimento físico em detrimento do mental e do psíquico. Tipo assim, é como o corpo da gente se comporta sem que a gente pense, né? Tipo, e talvez isso tenha me trago várias reflexões sobre isso, me fez... Enfim, pelo menos o texto me ajudou, ou pelo menos me trouxe outras ligações, tipo assim, muito mais profundas, não só em relação ao medo, mas também em relação aos signos, em relação à cidade, em relação ao consumo. Eu lembro que depois que eu li, eu fui até conversar com alguns amigos meus arquitetos, né? Porque eu achei interessante a temática e porque também o texto fala muito. Travou? Acho que sim. Acho que travou a câmera de Age. Oi, Age. Acho que ele Travou. travou, ele saiu, eu acho. Sim. Caiu. Eu fiquei só pensando uma coisa, Uhum. porque tem uma parte que ele fala assim: o que o corpo deixa transparecer nos registros de ação e movimento, tratamos como corpografia urbana do medo. Então, toda vez que eu ajo de uma forma intuitiva, só que eu estou sempre demonstrando o meu medo, é isso? Sempre eu estou Não. agindo É porque ele foi bem específico em a esse relação ao tema, contexto né? de São Paulo, das Sim. pessoas estarem, como que a cidade se configura diante daquele perigo, né? Então, digamos que a observação dele era para aquele corpo específico, né? Como que aquele corpo agia no seu cotidiano na cidade. Então, aquela maneira, a partir da observação dele, daqueles comportamentos, daquelas ações das pessoas, ele descreve isso como corpografia urbana do medo, né? Que é o que as pessoas fazem sem que elas sabem, sem que elas saibam que elas estão fazendo, são atitudes mecânicas, né? Mas elas estão fazendo isso, na verdade, as ações delas são em consequência do medo que elas sentem, do medo que já está impregnado naquele contexto, né? Então, se as pessoas elas sabem que estão ali no lugar onde elas podem ser assaltadas, onde a gente tem a nossa corpografia do medo. Observem, né? Como que as pessoas caminham ali na Praia Grande. Cada lugar que você caminha, existe uma corpografia. As pessoas que caminham pelas ruas do Renascença, elas não caminham da mesma maneira quando elas caminham pelas ruas da Liberdade, por exemplo, né? Existem perigos em todos os lugares. Só que a imagem que está impregnada socialmente, como a mídia coloca, como tudo, né? Como tudo se passa,
o bairro já tem a característica, a imagem de ser um bairro perigoso, né? Então, observem com a pessoa quando ela caminha, não as pessoas da liberdade nem sempre têm esse medo todo como as pessoas falam. As pessoas que, até onde eu sei, aquilo faz parte do contexto delas, elas estão acostumadas, não é nem assim com a violência em si, mas faz parte do cotidiano, elas têm que viver. E se você observar, não tem uma corpografia de estar com esse medo todo, né? Mas vamos colocar, vamos pensar aqui posicionar uma pessoa de cada bairro desse no bairro oposto. Imaginem como que é, né? Uma pessoa que está ali no Renascença, acostumado dentro dos seus muros, com aquela sua segurança, papapá, vamos colocar essa pessoa dentro da liberdade. Ela saber que ela está dentro da liberdade. Vejam como que é a corpografia, né? Como é que se desenha, como é que vai ser as ações, como é que isso vai influenciar no corpo da pessoa. Vamos colocar uma pessoa lá da liberdade, né? Dentro, no contexto ali do Renascença, né? Como que ela se sente? Como que o corpo dela se sente? Se ela se sente à vontade, né? Se ela se sente à vontade, se ela andar com o blackzão dela solto, isso e aquilo, né? Como é que é um corpo de uma pessoa da liberdade passando pela Renascença? Como é que eles veem isso? Já se define. Eu estou colocando esses exemplos assim só para vocês verem que isso aqui não sou eu que defino, isso já está impregnado no inconsciente coletivo da sociedade, de tudo isso que a gente vive. Isso aqui que eu estou falando não é uma teoria que eu estou criando e não é um julgamento, uma impressão minha, não. Está instalado, é assim que acontece, é assim que, né, que se constroem os padrões culturais, os conceitos e preconceitos, e isso vai influenciar no corpo das pessoas, né? Consequentemente, com certeza, né? Então, a corpografia que nós estamos desenhando agora, nesse momento de pandemia, em que nós estamos precisando ficar isolados, né? Com medo disso, com medo daquilo, com medo do desconhecido, né? Do que a gente nem sabe o que é, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas a gente já está com aquela coisa, né? Como é que vai ser? Às vezes a preocupação é com os familiares, às vezes a preocupação é com o trabalho, às vezes a preocupação, o medo é de não conseguir mais produzir, né? Ixi, aí tem um monte de coisa, você sabe? Um momento como esse, vem o medo de tudo. Observem. O vírus, a pandemia, ele está trazendo aí um dispositivo em todos, né? Está mexendo no... Mas será que eu estou com medo realmente da pandemia ou será que esse medo que eu estou sentindo não já estava aí dentro, né? E aí esse negócio da pandemia está só aí, tipo... como é que se diz? Reforçando a história que já está instalada. O medo você está com medo desde criança. Você tem seus medos, seus traumas, suas coisas aí desde sempre, né? Aí vai um negócio desse e aí volta tudo, né? Até aquelas coisas que, né? Tati quer falar. Vamos lá, Tati. Eu não sei se meu microfone está funcionando, na verdade. Ok. Está funcionando meu microfone? Tá.
Meu Deus, tu falou isso agora. Foi basicamente uma das coisas que eu escrevi muito quando eu li esse texto que tu mandaste, né? Muito legal as coisas que também Ed tinha colocado, porque muitas das coisas que ele colocou, que ele falou, eu também eram coisas que passaram pela minha cabeça quando eu li. E eu não tinha muito tempo, acho que foi até bom. Eu não tinha muito tempo para ler o texto. Geralmente eu tento ler o texto primeiro para ver de onde a pessoa fala, depois para ver de onde quem me pediu para ler está falando e de onde depois eu estou lendo. Dessa vez eu li uma vez e tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Eu demorei umas 5 horas pensando sobre o texto, mas eu li ele uma vez só. Mas anotei muita coisa e tudo isso que ele falou, realmente eu também, muitas das coisas, não tudo, mas muitas das coisas que ele falou também passou pela minha cabeça. Eu acho que no geral foi muito essa questão do, muito legal a diferença que ele fez para mim, a questão dos lugares e do espaço, porque tu teres passado esse texto para a gente ler agora, para mim ficou bem presente essa questão do distanciamento, né? E o que seria, se o texto vem de uma leitura de sociedade, de arquitetura da cidade e tudo mais, como que a gente lê isso no momento em que a gente estava num distanciamento social, onde a gente fica recluso por medo, mas também por necessidade, assim. E aí esses lugares, os espaços são os lugares vividos. Os espaços são os lugares vivos. E eles são vivos pelas nossas atitudes e como a gente está presente neles. E aí vem para mim a questão do... E como estão esses lugares que a gente não está mais vivendo? Esses lugares que a gente deixou para se distanciar? E qual é a significação disso? Esses espaços estão abandonados e a sensação que fica na gente disso, né? Porque no fato, aí é a questão do que vem para o nosso corpo, como fica a corpografia disso, né? Aí eu penso tanto dos espaços que a gente deixou, quanto dos espaços que a gente habita, os espaços que a gente está agora. Então, as questões, eu pensei muito na interpretação no interior, no que a gente sente das situações, tanto do que a gente deixou quanto do que a gente vive, e também no físico, porque o texto é muito da arquitetura do físico, do espaço, então também do espaço. Aí me lembrei várias vezes que a gente às vezes fica, eu tenho isso muito quando eu estou me cobrando muito de um trabalho que eu tenho que entregar ou de estudar uma coisa, que uma prova que não vai dar tempo, aí eu passo a madrugada fazendo isso. E a gente fica naquela questão, isso acontece muito de madrugada para mim. E a gente passa a madrugada fazendo isso, aí de repente tem um momento que a gente para assim, a gente olha em volta. Eu falo, gente, mas sou eu. Aí eu olho em volta assim, aí eu olho o espaço, aí parece que o espaço está diferente, a gente percebe o espaço diferente, mas não é o espaço que está diferente, sou eu que estou diferente no espaço. Aí, então isso ficou muito forte para mim, veio várias coisas nesse sentido. Então eu acho que para tentar contribuir nessa intenção de, a partir da leitura, a gente tentar pensar novas formas de fazer arte ou de entender como esse processo está afetando a gente, o que pode significar. Eu tentei fazer umas anotações. Pior é que eu não consegui deixar muito claro, acho que umas coisas outras. Me deu vontade depois de tentar dar uma arrumada e ficar algo que fique legal para compartilhar. Eu escrevi muito pensamento íntimo meu, porque veio na hora. Então, isso que tu falaste que fez eu pedir para falar foi justamente a questão do medo. Será que ele já não estava lá o tempo todo? Porque eu pensei muito isso também. Outra coisa que ele coloca no texto é a questão do errante, do Flaner, uma coisa assim, o errante, que é uma figura em extinção na sociedade, porque a gente ficou tão acostumado, ele falando pelo medo do perigo de violência e tudo mais. E o errante, as pessoas não saem mais na rua sem rumo, ou sem saber onde está indo, para errar e aprender e reaprender aquele espaço.
As pessoas vão seguindo um mapa, seguindo uma localização direto para onde elas têm que ir. Então, não existe mais o errante. Então, isso, numa ideia geral, não existe mais assim a pessoa que está aberta para viver. A gente sempre está botando o medo na frente. Então, a gente meio que se bloqueia o tempo todo com o medo. Então, a gente não se permite errar. E a gente fala tanto isso no NAI, né? A gente fala tanto isso na sala de aula, que é uma coisa tão importante para a gente ter esse espaço de se permitir errar, para a gente aprender isso para a vida, né? Então, isso veio para mim também, né, no texto. Achei muito legal essa questão do errante, da gente entender que a gente tem que dar uma segurada no medo e não só sentir essa questão do distanciamento e da privação dos espaços. Mas, enquanto arte, o que ficou muito forte para mim, eu queria até ver se eu conseguia ler esse pedacinho do que eu escrevi, mas eu não estou nem achando. Eu acho que depois, se eu achar, eu compartilho todo mundo. Mas eu acho que era isso, era essa questão de tentar enxergar os espaços que a gente tem, tentar enxergar o que a gente sente, esse medo, tentar entender de alguma forma o medo que a gente sente e o que o outro pode estar sentindo também, e como que a nossa arte, tipo, que no fundo a arte é a produção a partir da interpretação que a gente tem do nosso universo, que a gente quer falar alguma coisa para alguém. Então, como que a gente pode levar, o que a gente gostaria que alguém levasse para a gente agora? O que a gente acha que a gente está precisando, que a gente pode, de alguma forma, transformar isso em dar isso também para outra pessoa. Foi isso que ficou muito forte para mim. E compartilhando, só para terminar, eu queria compartilhar uma coisa mais pessoal. Foi meu aniversário no começo do mês e eu estou aqui com os meus avós. E eu estou na casa deles, estou ajudando a acompanhar eles aqui, porque eles estavam sós. Meu avô teve o vírus logo no começo, foi internado, mas já está bem, graças a Deus, já está em casa. E por uma questão familiar, de reorganização, ninguém da família podia estar aqui, então eu estou aqui com eles agora. E no meu aniversário eu estava aqui com eles e eu não estava me sentindo muito de celebrar muita coisa. E minha mãe e meus pais não podiam, ninguém podia vir aqui. E perguntaram se a gente fazia um vídeo, um parabéns. Eu disse não. Aí ligaram mesmo assim. Aí alguns amigos meus, minha mãe mandou o link para eles e a gente ficou conversando. No fundo, eu fiquei algumas horas jogando baralho com os meus avós e eles ficaram no fundo conversando comigo no celular, numa videoconferência. E aí virou um momento que a gente conversou, a gente riu. Eles estavam no fundo como se estivessem presentes. E eu tinha falado dias antes com um amigo meu que às vezes a gente fica com a sensação de que a gente está se perdendo. Eu estava com a sensação de que eu estava me perdendo no meio disso tudo. A gente fica preocupado com outras coisas que tem que fazer, com tantas coisas muito presentes, que eu fico, gente, às vezes eu fico com medo de pensar do que outras pessoas podem estar passando e que a vida que a gente acha que está pausada para voltar um dia, na verdade não está pausada, a gente está vivendo e as coisas não vão nunca voltar como eram, mas elas vão tomar um novo rumo. E, enquanto isso, nada parou, a gente está aqui, a vida continua. E aí, às vezes, batia uma ansiedade, parece que eu pausei e agora eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, será que eu estou me perdendo? E foi nessas conexões, eu acho que nas pessoas, e retomar essas conexões que fizeram eu lembrar de mim, de quem eu sou mesmo, que aí dá aquela apaziguada, o corpo se sente mais leve. Até Débora ouviu um áudio meu aí, que eu falei para ela, ô Débora, desculpa, eu acabei desabafando. Aí ela, não tem problema. Mas é isso. E eu achei que o texto me trouxe toda essa reflexão. E eu até anotei algumas coisas que eu não vou compartilhar agora,
Uhum. Das perguntas que tu colocaste também, eu acho que para depois, né, para uma produção, qualquer coisa. Uhum. Mas é isso. Gratidão. Ok, gratidão. Maravilhoso. É muito bom, gente, ver aí como vocês estão se sentindo, como que vocês estão se posicionando, né, diante de tudo isso também, né? Eu acho que esse momento é um momento da gente estar discutindo sobre dança, sobre arte, mas o que que é essa dança, o que que é essa arte, se não a expressão da nossa própria vida, né? Falar de dança, falar de arte, não falar da minha vida, é a mesma coisa que nada, né? Porque ela surge disso, né? E quanto mais próxima da sua vida, mais você vai ficar com mais verdade, né, naquilo que você está expressando. Enfim, mais Oi, próximo. Oi, posso falar? pode. Oi, gente, saudade. Então, com relação ao que a gente estava falando, que ela começou a falar sobre os nossos tempos atuais, né, com relação ao distanciamento social. E eu lendo o texto, eu estava vendo assim que esse distanciamento social, ele já acontecia de certa forma, eu falo por mim porque eu estou falando, já acontecia de certa forma na minha vida, porque eu nasci em periferia, como a maioria das pessoas aqui também, e eu não falo só com relação a esse distanciamento social, com relação a cada um estar na sua casa ou por conta de uma doença. Eu falo mesmo, no contexto mesmo social, monetário, no contexto mesmo arquitetônico e construcional. Não sei se essa palavra é agora, essa daí. Questões sociais mesmo, porque, tipo, a gente já não estava nesse distanciamento social, porque existem várias classes, né? Existem várias, não é querendo ser militante, né? Mas Uhum. foi o que o texto me trouxe. Porque existem várias cores, vários tipos de pessoas. Esse negócio de todos nós somos iguais não tá certo. E, tipo, eu fico assim, distanciamento social já existe. O que acontece? Essa doença veio para poder as pessoas se conscientizarem mais. Porque tem uma parte do texto lá que fala das mídias, do povo, aí eu comecei a ver várias coisas na nossa mente quando a gente lê o texto, né? E a gente estava perdendo muito isso, esse do ter, do compartilhar, do socializar, do querer saber o que a pessoa tem. E nesses últimos tempos eu estou observando que as pessoas estão mais, tipo, mesmo distantes, elas estão mais próximas. E antes não, a gente estava muito próximo, mas a gente estava mais distante. E é uma coisa muito louca, porque talvez não precisava disso acontecer para poder as pessoas estarem mais próximas, mas teve que acontecer para poder isso acontecer. Não sei se vocês estão me entendendo. E com relação à arquitetura, aí eu fui correlacionar a minha vida. Eu nasci na Liberdade, tudo bem, só que eu também morei na Vila Luizão. E quando eu morei na Vila Luizão, o meu corpo reagia de uma forma, porque lá era mais natureza, era bem zona rural, agora que não tá mais. E meu corpo reagiu de uma forma, depois eu fui morar na Liberdade, meu corpo reagiu de outra forma. Aí eu correlacionando com os tempos de agora. Esses medos que eu tô sentindo agora, porque parece que agora surgem todos os medos que tu tinha dentro de ti, parece que agora aparecem mais do que tu já tinha. Aí tu fica mais sobrecarregado, aí vem ansiedade, aí tu fica meio louquinho na tua vida. Aí eu fui pensar nesses medos que eu tinha antes, na Vila Luizão, tem na Liberdade, e agora aqui no Passo Lumiar, na zona rural de novo, em Passo Lumiar, na Cidade Verde. Eu falei assim, cara, esses medos já existiam em mim. Eu já conhecia eles, só que eles estavam bem ocultos, bem guardados, só que agora eles apareceram mesmo, bem exacerbados, de uma forma que às vezes a gente não consegue controlar, mas a gente tem que, assim, ele pertence a mim, mas eu não quero ele para mim. Não nesse momento, nem momento nenhum, né? E como meu corpo reage. E foi mesmo antes de ler esse texto, eu estava vendo que, tipo, eu estava construindo várias composições coreográficas aqui em casa, no meu quarto, porque nada baixa uma bad, né? E parece que na tristeza que a gente tem mais criatividade. Eu acho incrível que quando a gente está feliz, a gente não consegue criar PN, mas quando a gente está triste, vem tanta movimentação, vem tanta coisa pra gente fazer, até texto, escrevendo texto, gente, escrevendo texto, assim. E eu acho Inspira, incrível, né? inspira demais. Eu falei assim, meu Deus do céu, o medo mesmo é inspirador e nosso corpo reage. Teve uma parte que o Wade falou do texto com relação ao medo. Quando ele falou que queria falar, mas ele estava na vez, né? E eu não achei aqui onde está a página.
Mas essa parte que ele falou também ficou muito, muito nítida na minha visão. Meu Deus, o medo, a gente reage mesmo porque ele tá lá. E mesmo ele estando lá, a gente tem alguma forma de reagir. E na felicidade a gente não age da mesma forma com o medo. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Esse texto é maravilhoso, porque com relação a tudo. Porque esse texto, ele é atemporal, né? Ele é atemporal, né? Ele é um texto muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu fiz até algumas anotações aqui com relação a ele. Pessoais mesmo. Só que eu não vou falar, porque são muito pessoais e eu não quero me expor tanto aqui pra você. O que tu quer, Ronald? E é isso. Aí se eu me lembrar de mais coisas pra falar, eu vou falando. É porque, tipo, aí eu vou falando, aí vem várias coisas na minha mente pra poder eu querer falar e eu não organizo a minha cabeça. Mas se vier, eu vou falando. Tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Não, essa questão, vocês possivelmente podem escutar Valeu. algumas discussões dentro da minha casa, porque aqui em casa a política está uma coisa bem acirrada. Essa questão do medo, como o Tati falou, esse texto parece que veio no momento certo, porque ele veio no momento onde os medos estão muito exaltados. Tipo, tem diferentes medos, e cada medo tem uma categoria, e cada medo tem um pódio, e cada medo tem um lugar, enfim. E aí, essa questão do medo, né? Principalmente pra gente, o texto coloca, quando eu comecei a ler o texto, eu vi uma perspectiva do medo ser negativo, só que depois ele vai transformando esse sentido do medo, trazendo o medo como uma solução também. Porque o medo, através do medo, você consegue solucionar algumas coisas. Por exemplo, ele cita sobre a violência, e aí você consegue também levar para uma outra perspectiva. Se existe violência, você precisa combater essa violência. Então, tipo, você talvez tenha criado a noção da solução do combate à violência por esse medo que tenha surgido, né? Então, muita coisa que a gente faz, e gente... Rapidão. Sim, voltando. E aí, tá. E aí, é porque aqui em casa, por exemplo, a gente está numa situação de medo político, onde a minha família toda não é partidária, a gente está pelo lado das pessoas, né, pelo lado humano, e meu irmão é bolsonarista, então está uma briga absurda. É um medo da minha família querer excluir meu irmão da família, né? Discussões familiares. E aí, existe agora também um outro medo, que é o medo do errante, que Tati citou, que eu tinha pensado sobre isso. Esse medo do errante, eu coloquei muito na perspectiva do Big Brother Brasil, né? A gente já vinha nessa situação e tudo agora está muito exposto, tudo agora é muito gritante, né? Porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo sendo obrigado a usar todo tipo de plataforma para se distrair e conhecer, tomar conhecimento do que está acontecendo, seja essa política, no caso de brasileiro, quanto à cura do coronavírus. Então a gente está sendo obrigado a conhecer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente sempre teve essa cultura do errante, principalmente nessa perspectiva de... Eu acredito também que existe uma corporeidade de comportamento digital, porque tem o mundo real, né, que é onde a gente consegue expressar, esboçar o que a gente sente, dependendo do lugar físico que você está. E eu acredito que tem essa corporeidade que a gente consegue expressar no meio da internet, pelas redes sociais, né? Principalmente, por exemplo, o Twitter, a gente se comporta por meio da escrita. Então, a gente percebe como as pessoas se expressam, se comportam por meio de escrita, né? Então, essa coisa do errante, ela sempre existiu. Só que por conta da pandemia, a gente percebeu que isso existe ainda mais e que não existe mais... o errante está extinto, porque a gente não pode mais errar. É praticamente um lema, a gente não pode mais errar, a gente precisa ser militante corretamente, a gente precisa ser, se for padrão, você precisa ser padrão corretamente, se você é negro, você precisa ser negro corretamente, não pode apoiar brancos. Então, existe aí uma gama de cobranças, de medos, enfim. E aí, eu trago para uma outra perspectiva também, que é quando o Léo inicia, quando ele falou sobre sabotadores, né, que a gente precisa administrar esses sabotadores. E aí vem a questão do medo. Como administrar nossos sabotadores, que são 24 horas atormentando a nossa cabeça, sendo que existe agora um medo gigantesco de desemprego, um medo gigantesco de você não encontrar a cura para o coronavírus, um medo gigantesco de agora, tipo, você não saber mais como é que vai funcionar a vida, sendo que a vida continua, como o Tati estava falando, a vida está continuando, as pessoas continuam correndo atrás de emprego,
as pessoas continuam fazendo, sei lá, quem faz festa em casa e quebra a quarentena continuam vivendo. Então, existe uma gama de coisas que a gente precisa administrar. E aí ele vai citando aos poucos, tipo, ele cita durante o texto essa questão, não de como lidar com o medo, mas de como a gente consegue enxergar esse medo em diferentes perspectivas, tá? Tipo, desde a perspectiva da violência à perspectiva de pessoas que têm um modo mais... uma possibilidade maior de se guardar essa violência, né? Essas pessoas privilegiadas. E aí a gente percebe também o que o Noelane falou sobre essa questão do distanciamento social. Agora a discussão é do distanciamento social com relação ao coronavírus. Só que para a gente que vem de uma outra realidade, né, a gente que consegue colocar um ponto de vista diferente, a gente percebe que sempre existiu, a gente está percebendo que existiu um distanciamento social ainda maior, que é o distanciamento econômico, né? E aí a gente percebe que outras pessoas, as que são privilegiadas, elas estão descobrindo que existe um distanciamento social também, que não é só agora para as pessoas não pegarem coronavírus, né? Existe um distanciamento social econômico, né? E então, essa questão do medo que a gente está vivendo, ela pode trazer muitas soluções, só que depende de como a gente vai administrar isso, né? Por exemplo, um exemplo prático, sei lá, qualquer um exemplo, de empresas, por exemplo, empresas que não sabiam como vender esses produtos online. Então, agora existe o medo de como transformar o produto que ele vendia fisicamente agora online. Agora vai ser uma solução, porque agora ele vai descobrir como vender online. Então, tipo, possivelmente vai aumentar mais as vendas e tudo mais. E a gente vai começar a trabalhar dessa forma, né? Só que existe um fator psicológico gigantesco também. Então, tipo, tem muita coisa acontecendo. Esse texto, ele, tipo, te leva a lugares que, como o Tati falou, ela passou 5 horas meditando, pensando no texto. Eu lembrava de alguns pontos específicos e ficava, tipo, tomando banho pensando nisso. Porque o medo começa a te levar a lugares que você não imaginava ir, né? Até por conta da rotina que você vive, e sempre existiu esses medos e tudo mais, só que por conta da rotina você não consegue meditar sobre isso. E aí, a partir desse momento que a gente é parado, a gente é obrigado, literalmente trancaram a gente em casa para a gente meditar sobre tudo, tá todo mundo agora virando muito militante, o que não é ruim também. Mas tá todo mundo virando muito militante, tá todo mundo virando muito... todo mundo muito cheio de opinião, todo mundo cheio de vontades, cheio de quero mudar o mundo, mas por conta do medo. Mas será que isso vai continuar? O medo também traz esse questionamento, entendeu? E, enfim, eu falei vários pontos, eu não sei se eu consegui ser uma pessoa de uma linha coerente. Eu estava pensando tanto na fala do Ronald quanto da Noelane, o texto ele traz até isso como um conceito de territorialização, que seria uma forma de um inconsciente coletivo funcionando em prol de criar, tipo, essas barreiras, né? Tipo, pode ser porque ele fala do espaço, da arquitetura, daquilo que é construído, mas existe essa divisão também que é inconsciente. E eu acho que ela não fala só uma questão de social, mas também tipo de grupos de pessoas, de como tu se sente dentro de um grupo, de como as pessoas se separam, né? E isso, tipo, esse tipo de reflexão que eu também tinha notado sobre tipo de o medo ele sempre existiu. Só que é como também ele traz a reflexão de que, por exemplo, que a gente tem uma sociedade que as informações elas são definidoras de tendências e de comportamento. Isso fica muito forte quando ele traz a questão da espectralização do medo, né? De como isso fica mais forte, ou seja, como a gente até brinca na internet que são os gatilhos, tive um gatilho ali, aconteceu não sei o quê. Quando, na verdade, eu acho que o nosso medo acaba sendo despertado por algumas coisas que são colocadas assim a coisa não é que as pessoas vivem, elas não vivem sem o medo está presente. Só que algumas pessoas elas conseguem se proteger mais e outras menos e as pessoas convivem com isso. Eu tinha até feito uma anotação em relação à cidade, ela fala assim que a cidade é um supersigno. Quando a gente se refere que para que a gente tenha um conceito de cidade ou a cidade seja conhecida como ela é composta de vários elementos e esses elementos em conjuntos baseado na interpretação que a gente tem do que eles representam, eles compõem a cidade. O que a compõem? Ou seus signos,
ou seus signos em conjuntos caracterizam os seus elementos, né? Tipo, e de que a cidade ela está composta desses signos e o que a gente consome também, eu falo em relação à informação, né? De como a informação ela chega para a gente durante os nossos processos dentro de aula, quando o Léo fala sobre a maior parte do nosso processo criativo acontecer fora do que dentro, porque a gente passa 1h30 dentro de sala de aula, mas fora isso a gente passa muito tempo tentando criar ou amadurecendo ou maturando o conhecimento na cabeça. Tipo, é o que acaba despertando para a gente o interesse. Ou, como às vezes eu gostava de muito trazer quando eu estava trabalhando no meu solo, tipo assim, é como uma música, né? Tipo, que tipos de informações ela trazia para mim que me despertava, né? Tipo, era um trabalho que acontecia na mente. E a gente lembrando também, tipo, a gente fala do Laban, assim, que o Laban diz que o nosso corpo, ele trabalha através do esforço, mas não é aquele esforço que dói, mas é como se fosse uma expressão do que vem de dentro, né? E a gente fala muito do espaço, que ele começa a desenvolver o trabalho dele a partir de estudando de como a gente se move em função do espaço, né? Porque se fosse só um lugar, a gente não deixa de ser um lugar. Eu acho que quando a gente começa a tomar conta daquele momento, enfim, daquela área, como o Traje também trouxe do texto, na diferença do que é o lugar do que o espaço, né? De como a gente se movimenta, de como essa relação do homem, né? Do que acaba trazendo reflexões para a gente e a partir disso poder gerar outros tipos de reflexões. Valeu, Edi. Mais alguém quer falar? Gente, muito, muito interessante como vocês estão conseguindo traduzir, né, nas sensações de vocês mesmos, né, do que estão passando. Acho que isso que é importante, né? Tem uma parte também do texto que, tipo, é porque agora a gente faz uma comparação muito social, né, também. E aí a gente não para, somente a gente vive numa realidade diferente, enfim. Que é a parte que ele fala sobre, tem uma parte que ele fala sobre liberdade, né, que às vezes a gente vivia a gente acreditava no mundo onde todo mundo podia ir e vir, que todo mundo tinha liberdade de expressão, tinha liberdade de, tipo, posso ir aonde eu quiser, posso fazer o que eu quiser. E agora, nesse momento, também a gente percebe que não é muito bem assim. Por exemplo, quando a gente fala sobre... Aí isso daí já é uma coisa até meio que clichê, já que tá todo mundo falando. Que é quando a gente fala Ronald, você pode continuar falando, tá? Vou admitindo as pessoas, mas você vai falando. Tá, é que ele fala sobre a liberdade, né? Tem um momento que ele fala sobre essa liberdade de ir e vir, de você fazer o que você quiser e tudo mais. Só que a gente percebe que isso realmente não existe, né? Existia uma linguagem sutil, no sentido de as pessoas poderem ir e vir a hora que quiser, só que é uma linguagem sutil, né? Onde a gente pensava que, por exemplo, a gente podia andar normalmente, como você está falando, né, Léo? Falando sobre, tipo, as pessoas irem na Renascença, e aquele impacto de realidade, mas não se sentir à vontade e tudo mais. Hoje, Eide tira tem... É Eide. Aí, Pera que eu... Tá. E aí a gente percebe que isso não é tão real assim. E quando existe essa palavra, essa questão de liberdade de ir e vir, não é só de você tomar atitudes que você queira, fazer o que você queira, tem outros pré-requisitos subtendidos aí. Por exemplo, a gente percebe essa questão de privilégio, por exemplo. Travou? Caiu? Eu acho que caiu. Deve ter caído. Caiu dele. Espera aí, deixa eu chamar aqui novamente. Posso aproveitar esse gatilho dele? Oi?
posso aproveitar esse gatilho dele, que ele começou a falar, e eu pensei em algumas coisas assim. Ou pode tu. Ele voltou. Ah, então, beleza, eu vou aguardar Mas ele. logo em Eu vou seguida só tu concluir, fala, porque tá? eu já tomei 3 lives já. Vamos Não, lá. é que aí ele fala sobre essa liberdade e tudo mais. E aí tem uma liberdade que ele fala que é a liberdade de consumo, né? E quem é que tem essa liberdade de consumo realmente? Hoje a gente percebe que nem todo mundo tem, por exemplo, uma liberdade de consumo de proteção. Ele cita isso no texto também, cita, consumo da proteção. Ele fala sobre o consumo da proteção. Quem realmente tem essa liberdade? Quem realmente tem esse poder de não só comprar, mas de adquirir essa proteção? Porque, por exemplo, aqui mesmo, como eu moro em bairro, aqui a gente tem muito vizinho e a gente mora aqui desde criança, né? Então a gente conhece muita gente. Então, os meus vizinhos, por terem um nível de conhecimento menor, por conta de realidade mesmo colocada a eles, eles não entendem muita coisa. Então, querendo ou não, isso é um consumo de conhecimento. Então, a partir do momento que eles não consomem conhecimento, eles não têm a possibilidade de entender o peso de uma pandemia, o peso do isolamento social. Então, às vezes, por exemplo, a minha família, eu consigo instruir eles mais sobre isso e alertar sobre. E aí eles estão consumindo conhecimento. Então, automaticamente, a gente está mais, entre aspas, protegido. Só que a partir do momento que a gente vai tentar explanar isso para a rua, para outras pessoas, eles começam a entender de uma forma completamente diferente. Então, eles não conseguem consumir aquilo que a gente está, né, de alguma forma, tentando vender para eles. E aí a gente começa a perceber essa disparidade de consumo, de liberdade, de conhecimento. E, enfim, é isso. É isso. Não consigo. Valeu, Ronald. Super interessante, gente, todos esses pontos de vista de vocês, como que vocês foram encontrando no texto, né? A partir do olhar muito pessoal de vocês, trazendo, né, para esse contexto que a gente está vivendo, como que isso influencia na sua vida, né? Eu acho que é importante, eu acho que nós estamos tendo aí um material, nós temos que ver o lado bom das coisas, né? Por exemplo, agora nós estamos tendo um momento de discutirmos um possível material que vai fundamentar as nossas próximas ações, né? Vai dar muita força para esse momento que a gente voltar, né? Porque, olha, daqui a um tempo as atividades vão voltar, né? Então, os teatros vão voltar a funcionar, né? E aí, quem que vai para dentro do teatro? Porque até onde eu sei, um espetáculo para se apresentar, ele precisa de um tempo para ensaiar, né? E com um povo todo de quarentena, esse tempo todo, sem se encontrar, sem se ensaiar, sem se ver, como é que vai? Vai cancelar e as coisas vão só sendo adiadas, né? Vão só adiando. Eu falo para vocês uma coisa assim, antes de eu começar a falar, eu queria que a Kalina, você vai falar agora? Posso, vou inclusive ser bem breve e rapidão. É porque eles falaram sobre os momentos atuais em comparação ao que como a gente estava vivendo, né? E aí a gente está num momento difícil, só que algumas pessoas elas continuam, elas não podem parar porque necessidade, e aí tem os lugares vazios, por exemplo. A gente tem novas construções agora, né? A Deodoro é um lugar super aberto, onde você não tem um lugar que você possa se abrigar numa chuva. Ou quando o sol super quente, do meio-dia, você se deita lá no chão, você cozinha lá, né? E, por exemplo, se você quiser ir ao banheiro, você não consegue ir ao banheiro porque o banheiro vai estar fechado.
Então, você não pode ir ao banheiro. Então, aí eu fico pensando nesse medo, ele é muito, me vem muito a palavra preconceito, né? Porque o preconceito é uma incerteza. E as pessoas espetacularizam tanto isso, como, por exemplo, eu fiz uma atividade uma vez no curso, aí ele perguntava assim, o que você diria para uma pessoa que vem visitar a sua cidade? Aí uma menina disse assim, eu diria para ela não usar o celular na rua. Aí a gente pensa muito nisso, por exemplo, se você sentar no ônibus atrás, você tem que ficar super ligado, com medo, porque você pode ser assaltado a qualquer momento, ou você pode ser até assediado se você for mulher. E aí, tem muito essa questão da diferença, né? A gente viveu até o lockdown aqui em São Luís, só que em muitos lugares não tem nem água todo dia. Então, como é que você vai viver trancado dentro de casa, sendo que você tem que ir em outro lugar para você pegar água para você levar para sua casa? Então, tô falando mais por conta da diferença, né? Algumas pessoas, elas vivem nos seus confortos, outras pessoas, elas continuam sua vida, porque a vida continua. Então, é mais só isso mesmo. Eu queria dizer que nós temos um país tão rico, só que algumas pessoas são muito gananciosas. Eu acho que isso poderia ser, né? Mas aí, como é que vai ficar depois disso tudo, né? A gente sabe. É isso aí. São os novos formatos, né, que a gente vai ter que ir encontrando, né? Agora imagina vocês, né? Porque esse sistema de internet, essa 4G, essa história toda de Wi-Fi, isso tudo é satélite, né? Vocês já pensaram se desse um tilt num satélite desse? E nós tivéssemos que ficar sem Wi-Fi, apesar de toda a situação? Vocês já pensaram nessa possibilidade? Né? Não, né? Mas é possível, viu? E o mundo já viveu assim, né? A gente aqui não sabe. Pois é. Aí seria um chamado brutal para uma reconexão, né? Uma reconexão com tudo, né? E com tudo, principalmente, que está até onde os seus olhos enxergam, né? Léo, Oi. sobre essa reconexão, né? Eu vejo mais na questão de reconexão consigo mesmo. E eu vejo que essa quarentena, esse momento de isolamento, ela traz muito isso também. Essa questão de se reconectar consigo mesmo, de se avaliar, de uma busca pelo autoconhecimento. E essa questão da corpografia, né? Como a arquitetura ela influencia na nossa forma de vivenciar pelas ruas, com as pessoas. E assim, eu tenho uma visão da minha casa, que é um lugar onde eu vou descansar, é um lugar onde eu vou parar e é um momento também de me conectar comigo mesma. Essa é a visão que eu tenho da minha casa. E aí, nesse tempo, né, sobre essa questão de se exercitar nesse momento e tudo mais, de criar novos hábitos dentro de casa, que a gente era acostumado a fazer quando estava fora. Né? E isso é uma coisa que eu estou me acostumando ainda, porque eu tenho essa visão da minha casa, é um lugar de descanso. Então, eu faço, normalmente, né, no antigo normal, eu passava muito tempo fora de casa, né, tipo, fazendo minhas atividades, me movimentando. E quando eu parei, tipo, não posso mais ir para lugar nenhum. Tipo, o meu corpo, ele simplesmente descansou total. Descansou total. Então, tipo, não tô fazendo tantas práticas de exercício, porque na minha cabeça, ao meu ver, eu tenho que ir para um lugar para fazer exercício. Tem que estar num lugar específico de exercício. Ali o meu corpo consegue se movimentar. Diferente de estar
E assim, é um pouco complicado, porque eu preciso me mover, eu preciso sair, eu preciso estar num ambiente, por exemplo, na sala de dança, para dançar, para fazer aulas, e fazer isso em casa é muito diferente, é uma experiência muito diferente e muito desafiante para mim, né? E aí também eu busco muito a questão do autoconhecimento, e isso está sendo muito forte para mim nesses tempos, né? Eu vejo quando eu consigo observar mais, me observar mais e, inclusive, detectar coisas que, tipo, como o Ilane falou, já tinham coisas dentro de mim que não eram tão afloradas, mas com essa constância de ficar em casa, de viver em casa, aflorou muito mais, né? E aí eu tô buscando como canalizar esses novos sentimentos, né, entre aspas. Então tá sendo, para mim, tá sendo muito desafiador e também muito, como eu posso falar? Ai, gente, não sei. Revigorante, né? Revigorante interiormente, mas fisicamente não tanto, né? Porque eu tenho essa visão da minha casa, né? Na questão de corpografia, né? De como a arquitetura ela está influenciando a minha forma de agir. Gente, olha, é uma adaptação, né? Uma adaptação muito grande, tudo isso, né? Que a gente está passando agora, porque como o que você falou aí é como agora, né? Porque para mim, na minha cabeça, tá como se para eu me mover, para eu me exercitar, eu preciso sair de casa para ir para algum lugar, né? Isso é uma programação, né? É porque durante algum tempo, com a sua experiência de vida, com as aulas que você fazia, com toda a dinâmica, né? Você programou, né, na mente. É isso aqui. Você associou que atividade física estava diretamente ligada com estar fora de casa, algum lugar, algum edifício, né? Sendo que você pode fazer quase tudo, né, em casa. Eu até faço, mas não tanto com tanta frequência quanto antes. Eu não faço nada. Não faço nada. Entendeu? Eu como, eu durmo, eu leio, eu desativo internet, sabe? No momento que eu estava muito na internet, eu não estou com saco para ficar na internet, sabe? Muito tempo. Eu não tenho cabeça para me estar lendo assunto de mestrado, disso, daquilo, porque o tempo não é esse, tá entendendo? A gente também tem que saber, a gente tem que lançar a pergunta para o nosso corpo. É isso mesmo? É isso que você quer? O tempo é para isso? Você se sente bem fazendo isso? Você tá, né? E não forçar ele a uma coisa que ele não está querendo, né? Para você também não cair num lugar de você ficar se agredindo. Ai, não estou fazendo aula, não estou fazendo aula, tenho que me virar nos 30 aqui, tenho que fazer 50 abdominais sem, né? Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, porque você está fazendo o exercício do corpo, não está ajeitando a mente, não vai adiantar de nada, né? Porque tem que mudar essa programação, realmente, com a programação de certo ou errado, não. Com a programação de adaptação, né? Agora, diante do que você está vivendo. Meu corpo não sente vontade de fazer exercício. Eu não tenho vontade de fazer exercício. Isso não é preguiça. Não é vontade mesmo, tá? Então, eu não tenho disposição para fazer. Pode ser que amanhã eu acorde, né? Let it go. E queira, né? Cantar com os passarinhos, talvez, ou
fazer alguma atividade, mas não estou, e eu estou respeitando o meu corpo, entendeu? Não adianta eu me forçar a isso, né? Mas também não vou ficar... Isso tem que ser uma atitude consciente, não pode ser uma atitude de zona de conforto. Você se esconder atrás disso, porque você não está podendo sair e se exercitar, então isso acabou o mundo, e aí você não vai fazer atividade, você não vai trabalhar o seu corpo, e você vai comer feito um condenado, né? Daqui a pouco ninguém dança, porque ninguém consegue se segurar em cima dos pés, de tão gordo, né? De tanto peso. Mas os gordinhos também dançam. Só isso que eu Ontem queria mesmo eu não conseguia fazer aula de balé de Débora, porque meu corpo tá assim... perdeu um pouco assim enfim, do que era antes, entendeu? Para voltar a demora. É interessante, né? E aí o corpo de vocês vai ganhar um outro formato. Sinto muito. Não é só formato de engordar, não. Não estou falando só disso, não. Não é só a programação de botar coisas para dentro, comer. Não é só isso. A programação de vocês é de muitas outras coisas. E várias dessas outras coisas que vocês faziam influenciavam na energia, no físico, no corpo inteiro, né? Então, o engordar não é só... O engordar, a gente não engorda não é só por comida, não. Às vezes o nosso campo emocional, ele está tão maltratado, você está precisando trabalhar tanto, que é o que acontece. Você acha que está engordando, mas na verdade você está retendo líquido. Você não está engordando, você está inchando, entendeu? É diferente. Por quê? Porque o campo emocional precisa descarregar, né? Você precisa botar aquilo que você está sentindo, aquela ansiedade, aquele medo, aquela história toda para fora. E você, né, sobrecarrega, então você começa a ficar absorvendo, tipo, retendo líquido no corpo mesmo, né? Aí tem que ficar observando isso também, né? E tem muita... Sobre autoconhecimento, Raquel, tem muita história na internet, agora virou o boom do autoconhecimento, né? E tem muitas coisas assim que são até um tanto clichês, né? Aí o povo manda mensagem para mim: Léo, vamos fazer 21 dias de monja... Como é? Da abundância com a monja Coen. Eu não quero saber, não quero fazer abundância com a monja Coen, tá entendendo? Sabe? Não, faz 21 dias de São Miguel Arcanjo. Também não dá. Não dá para pensar numa espada do outro mundo na minha frente agora, tá entendendo? Não dá. Eu respeito, gente. Eu respeito, sabe? Independente das crenças, disso, daquilo. Aí 21 de Pak Chopra, tudo é no 21 dias agora, que é justamente 21 dias é o tempo da reprogramação mental, né? E vai fazer 21 dias de não sei o quê, 21 dias de não sei o quê. Sabe? Tá um saco isso, é um saco. Eu não vou fazer 21 dias de nada, tá entendendo? Eu vou ficar na minha, esses 21 dias de Monja Coen, de abundância, de São Miguel Arcanjo, eu já fiz esses ciclos todos aí de coisa para, né? No outro momento que eu estava com outros medos, não era nem medo de coronavírus, entendeu? E agora eu não estou querendo fazer 21 dias de nada, não. Estou querendo fazer 21 dias de ficar quieto mesmo, de ficar consciente, de ficar tranquilo, de boa, não ficar nessa loucura para não pirar, porque já tem um monte de gente pirada, tá entendendo? Aí eu vou ficar mais ainda, nessa piração do coronavírus, ainda tem mais a piração da política, tá entendendo? Seja contra, seja a favor do presidente. Mas tá uma piração, tá uma loucura, tá entendendo? Aí a gente vê absurdo, aí eu vou. Meu tempo, gente, é muito precioso. Eu vou dedicar um tempo da minha vida para ficar lendo porcaria na internet. Não tá,
enchendo meu corpo disso, tá entendendo? Eu vou estar dedicando um tempo na minha vida para ver um monte de morto no vídeo da intubação de não sei quantos no hospital, não sei da onde. É falta de coração? Não, não é falta de coração. Eu não posso mudar essa realidade. Eu não posso ir lá no hospital e tirar o povo da intubação. Agora eu vou ficar louco com isso? Eu não tenho controle sobre isso, gente. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Tá? O máximo que eu posso fazer é emanar um pensamento positivo, acreditar, né? Ter fé que alguma coisa vai mudar. Mas será se realmente vai mudar? Eu pergunto para vocês. Vai mudar alguma coisa depois de quarentena? A mudança que eu estou vendo são as pessoas fora de casa. As pessoas dentro de casa. A única mudança que eu estou vendo. As pessoas saem de rua e estão dentro de casa. E nem em todos os casos, né? Mas será que as pessoas estão mudando alguma coisa dentro delas realmente? Tá entendendo? Né? Porque a gente não é sendo pessimista, mas a gente tá criando um ideal de que o mundo vai ser outro depois de tudo isso. O mundo não vai ser outro. Vai acabar a pandemia, vai voltar todo mundo trabalhar para o mesmo lugar. Quem se conscientizou, conscientizou. Quem aprendeu, aprendeu. Vai abraçar quem está com saudade e vai voltar tudo normal. Só que menos algumas pessoas, né? Porque consciência, como minha mãe fala, não ficou para todo bicho. Tá entendendo? Minha mãe fala isso e eu emprego isso. É engraçado, e realmente é. Não é todo mundo que está tendo essa visão que vocês estão tendo de olhar para o que está acontecendo de um outro ângulo, tá entendendo? Tem gente que na hora dessa não tem nem o que comer, não está preocupado com consciência, com autoconhecimento, está preocupado se vai ter o ovo frito com farinha amanhã, tá entendendo? É muito sério, né? Então, o que eu faço? Me mantenho na minha, tranquilo, né? Se eu não posso ajudar fisicamente estando lá no meio, isso e aquilo, porque não trabalho com saúde também, né? Mas estando desequilibrado, triste, com medo, aí é que eu não vou ajudar menos ainda. Aí é que eu não vou ajudar nada, né? Aí é que eu não vou mudar nada. Estou conseguindo mudar dentro de mim, como é que eu vou mudar alguma coisa fora, no mundo que eu vivo? Não existe isso. E eu digo para vocês que a maioria da nossa população ninguém tá nem aí querendo mudar alguma coisa dentro de si, não. Né? Não generalizando, mas a maior parte. Né? Por todos esses sistemas que a gente já falou, né? Das discussões, de tudo, né? Tem a questão aí da mídia muito forte também, né? Tem a questão da mídia, então tem muita coisa sendo propagada, muita informação sendo propagada, mas também informações que vêm com uma forma assim de fascinação, sabe? As pessoas fascinar, vender uma ideia, assim, uma ilusão, uma coisa assim que a gente tem que tomar cuidado com tudo quanto é informação que a gente, né? A melhor resposta desse momento está em você. Está em você. Você está colocado diante de você agora, diante dos seus familiares, diante das pessoas que estão próximas de você, né? Então aí tem um tema para você analisar, né? Observar. Não tem como mudar o mundo assim, não. Tem não. Não é sendo pessimista, mas é realista mesmo, sabe?
Agora, sem dúvidas, a necessidade gera uma consciência sobre a valorização, né? Então, tem algumas coisas que estamos sem, que quando tínhamos, nós não valorizávamos, né? Agora estamos sem, estamos valorizando. Então, o que que acontece? Esse fato da gente não ter, quando a gente tiver de novo, a gente vai tomar mais cuidado com isso, né? Mais cuidado, mais atenção, como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente vive, né? Como que a gente cuida do nosso corpo, como que a gente cuida da nossa saúde, como que a gente cuida do nosso pulmão, da nossa imunidade, né? Tudo aí, tá tudo, não tem nada escondido, tá tudo às caras, entendeu? E ainda passa um tempo, né? Pelo que está, pelo como está o panorama ainda passa um tempo nessa situação, né? Ainda vamos viver um tempinho aí com tudo isso aí. E tem muita gente mascarada ainda, né? Então, tem muita gente que ainda está colocando, usando a mídia, por exemplo, para plantar uma imagem que ela não é, que ela não existe, entendeu? Como uma fuga de tudo isso. O que mais está aparecendo são pessoas assim, né? Aí isso é 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, até que ponto, até onde se sustentam, né, essas máscaras, né, no corpo das pessoas, né? Gente, olha só, alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo até aqui? Gostei muito dessa discussão, gostei muito de ter esse espaço para ver o ponto de vista de vocês, como vocês estão lidando com tudo isso, colocar um pouco também de como eu estou me sentindo. Para mim, isso é o melhor processo criativo em dança, tá entendendo? Esses são os melhores processos criativos para mim. É quando a gente está mesmo conectado com a vida, conectado com a gente tá muito conectado com tudo que está acontecendo com o nosso corpo, né? A gente tá só nós e ele. Então, bora observar, né? Não vamos tomar cuidado aí para a gente não ficar nessas neuroses de ficar se cobrando do que fez, do que não fez, ficar com medo do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Tá entendendo? Vá se preparando você com você mesmo, que aí você vai conseguir ter força aí interior para sustentar o pau que rolar, tá entendendo? E isso é uma crise, né? Para toda crise existe uma solução. Toda crise, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai passar. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser no ano que vem. Quem sabe, né? O pessoal, eu tô vendo, entra na internet, o povo tá preocupado com São João, o boi de não sei da onde que não vai sair esse ano. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Aí tem coisa assim que eu realmente não é nem paciência, não tenho saco para isso, tá entendendo? Mas se eu quero saber, sabe? Não dá. Não dá. Tem coisa assim que não dá mesmo. É tolerância zero, sabe?
Então, gente, é isso. Nossa, essa aula tá gravada, eu tô falando esse monte de coisa, né? Mas tudo bem. Eu tô sendo eu, não é verdade? É isso. E agora tá gravado que eu estou falando isso também, né? Que estou preocupado com a gravação. Tá certo, valeu. É, mas é o que é porque é. Então, gente, olha, gratidão pela presença de todos, de todes. E eu vou fazer, agora eu vou enviar para vocês um outro texto para que vocês possam dar uma lida e a gente ficar... mas aí esse momento assim de ficar lendo e falando, não se preocupe que não vai ser só isso, tá? Eu quero fazer uma coisa dinâmica, porque se não ficar chato, nem eu aguento daqui a pouco, né? Então, nós vamos fazer alguma coisa mais dinâmica também, tá? Tá. Olha, deixa eu compartilhar com vocês uma imagem que eu acho bem interessante. Ah, meu Deus, e agora eu vou encontrar? Espera aí. Talvez não dê nem tempo, né? Porque o tempo aqui já está indo embora. Eu tento sair daqui para minimizar e o negócio aqui diz que não minimiza, né? Certo, já abri aqui. E agora eu vou só compartilhar com vocês para mostrar para vocês. Compartilhar a tela. Para mostrar para vocês. Estão vendo? O grito, sim. Sim. Pois é. Esse aí é o grito, né? De Eduardo Monte, né? De um artista plástico alemão. Isso. Eu trago essa imagem só para você olhar a pintura, ela traz muito da história, né? Existem pinturas que vão mostrando aí o tempo das pestes, das coisas, né? Também. Mas essa pintura, ela é do tempo, é do período, né, do expressionista, e ela simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Você também pode encontrar várias outras emoções visíveis na expressividade forte, né, desse rosto representado. O que você olha, o que você sente quando você vê essa imagem, né? As emoções e os conflitos psicológicos eram frequentemente abordados por esse artista, né, o Eduardo Munch, e por isso ele foi considerado como o precursor do expressionismo alemão. Essa pintura ela teve 4 versões diferentes. Essa daí é a primeira delas, né? E fala bem disso, né? Desse sentimento que a gente está tendo agora, da angústia, né? Então, digamos assim, alguém falou que nesse momento que a gente está, acho que foi a Noi que falou que nesse momento que a gente fica ansioso, com medo, parece que é o momento que a gente se encontra mais criativo, né? E a partir de tudo aquilo, né? De tudo aquilo, de todo esse contexto alemão, da repressão
e tudo mais, esse artista, ele teve essa sensibilidade de criar uma obra de arte que lhe influenciaria toda uma linguagem, né? Todo um período. Então, eu falo aqui para vocês, e aí, nós temos uma crise, como que nós vamos expressá-la? Como que vamos expressar o nosso corpo a partir disso? Como que a gente pode colocar, assim como esse pintor expressou isso nessa tela, né? Como que a gente pode expressar isso que a gente está sentindo? Já que o nosso foco, ele não é a pintura, mas é o corpo em si, né? Mas você vê que a própria pintura, ela traz esse gesto, esse corpo, que você vê o corpo dessa pintura como uma pessoa com as duas mãos, né? Dando aquele grito, né? Então, eu acho que isso daí é bem como a gente está agora, a humanidade está, né? Tá todo mundo assim, querendo dar um grito, ninguém está aguentando mais, né? A angústia, o medo.